Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no Ar, programa muito especial hoje, que nós vamos falar de um tema para o movimento sindical, para os trabalhadores e trabalhadoras, muito sensível. É a memória. A memória das pessoas, a memória da construída no dia a dia, o que está no imaginário, o que está na retina, que está em vários lugares e muitas vezes fica tão guardadinho que a gente até esquece. E para falar conosco, nada mais importante do que a nossa querida amiga Carolina Maria Rui. Esse sobrenome às vezes eu falo Rui, assim mesmo. Uma jornalista, pesquisadora e coordenadora lá do Centro de Memória, pessoa que nós já conhecemos de longa data, conhece profundamente as questões sociais do nosso país e, com certeza absoluta, tendo a responsabilidade no Centro de Memória, que vai ser falado em seguida, ela com certeza absoluta tem informações importantes e consegue construir, com certeza absoluta, uma compreensão cada vez mais profunda dessa estrutura tão importante do nosso país, que é a estrutura sindical, que ajudou a acabar com a ditadura, que acabou com a inflação, que está sempre resistente a mudanças que sempre qualquer governo faz com que os trabalhadores percam seus direitos ou são violados uma série de princípios, com certeza absoluta isso está construído e no conhecimento dessa nossa pesquisadora e jornalista que vai estar agora nesse programa dissertando vários temas. Mas o primeiro, Carolina, antes de passar as câmeras para você, falar um pouco do ambiente político que nós estamos vivendo hoje, você acompanhou, nós somos do mesmo grupo do WhatsApp, esse WhatsApp está fazendo um sucesso, hein? O tal de opinião, é impressionante como essa opinião funciona, de várias pessoas, várias tendências, mas que nos dão, na realidade, enriquece, melhor dizendo, muito para nós a compreensão do que está ocorrendo, o que ocorreu e o que vai ocorrer. Então vou começar, Carolina, falando um pouco desse ambiente político e consequências importantes no mundo do trabalho, que estão aí no nosso dia a dia. E hoje nós estamos gravando esse programa já após a posse do Temer. Já tivemos uma reunião, as centrais já tiveram uma reunião com o Temer, teve já um panelaço do Temer, ou seja, várias coisas já ocorreram e cada momento, até digo, um jornal de hoje realmente fica velho no próprio dia, na própria hora. É impressionante a dinâmica que ocorre no nosso país. Por isso, as câmeras são suas, Carolina. Tá, obrigada. Então, primeiro eu queria agradecer você pelo convite de estar participando aqui desse programa. Para mim é importante essa participação. Então, sobre a questão política que você está perguntando, eu acho que é difícil a gente ter uma certeza agora do que está acontecendo, uma avaliação muito precisa, né? A gente teve o impeachment da Dilma faz uma semana, e o governo Temer começou há pouco tempo. Eu tenho discutido com muitas pessoas, como você mesmo falou, nesse grupo Opinião, que tem pessoas de várias tendências, pessoas da UGT, da Força Sindical, da CSB, do DIESE, do PCdoB, e sempre acaba gerando discussões assim muito intensas, né? Então eu tenho discutido muito e é difícil ter uma opinião definitiva. Se, por exemplo, ontem eu estava discutindo com uma pessoa que estava querendo me convencer que o governo não é legítimo, mas eu fico pensando, mas está dentro da Constituição, então para mim é legítimo. Então eu não sei, eu acho que o que é importante agora, embora eu tenha sido apoiasse o governo Dilma, eu acho que o ideal seria que o governo Dilma tivesse continuado, mas passou por todo esse processo na Constituição constitucional, então a gente tem que aceitar que está dentro da legalidade e que o país funciona dessa maneira. Eu acho que agora o que o movimento social precisa fazer é participar, representar seus representados, né? No caso dos sindicatos, representar os trabalhadores e tentar fazer o que for melhor, né? Participar, por exemplo, como vocês, a Força, o GT, a CSB foram ontem conversar com o Michel Temer. Eu acho que é uma coisa super importante, ocupar esse espaço.
as centrais ocuparem esse espaço para não abrirem mão de nenhum direito dos trabalhadores. Agora, o que vai ser daqui para frente, não sei. O Michel Temer já sinalizou um pouco, fechando alguns ministérios. Para ele, isso tem algum sentido de diminuir o orçamento, né, do país, né, diminuir a dívida pública e tal. Mas, por outro lado, também são ministérios simbólicos, da mulher, das questões sociais. Então, eu acho que com o tempo a gente vai pesando se isso realmente foi uma coisa boa, foi uma coisa positiva. E eu acho que, enfim, a Dilma vai, provavelmente, eu acho muito difícil ela voltar depois de 180 dias. Eu acho que isso já é um processo que já está meio que definido que ele vai ficar durante 2 anos. Acho que quando a gente tiver a eleição em 2018, que a gente vai ver, fazer uma avaliação mesmo de, enfim, o que será adiante, né? O PT vai estar desgastado, o Michel Temer vai conseguir fazer seu sucessor? Difícil dizer isso agora. Agora, nos últimos anos, desde 2013, no primeiro governo Dilma e recentemente, em especial nesse ano, no fim do ano passado, esse ano, nós tivemos muitos movimentos de rua. Milhões de pessoas, e apartidário. Não é? Como você vê, você acha que o povo, de uma forma geral, vai continuar muito vigilante e quaisquer atos que sejam contrários a essa compreensão do que é uma república, um país sem corrupção, um país que tenha oportunidade? Você acha que isso veio para ficar, ou você acha que agora, depois dessa mudança da Dilma para o Temer, essas questões diminuem? Então, eu acho que talvez tende a diminuir um pouco. Eu acho que, de certa forma, embora eu apoiasse a Dilma, o governo Dilma, eu acho que o governo era muito, assim, como que eu posso dizer, muito errático, né? Muito vacilante em responder as questões com rapidez. Então, eu acho que, sendo, sei lá, mudando o presidente e sendo um presidente mais assertivo, talvez não dê margem para tantos movimentos como aconteceu. E também eu acho que há um ciclo assim de auge de movimentos, a própria história funciona assim, né? Não vai ser sempre numa crescente que cada vez mais gente na rua. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esses movimentos que acontecem desde 2013 e que 2013 foi um ano marcante de muita gente na rua, isso continuou, teve todo um legado de, até esse ano a gente tem grandes manifestações acontecendo, né? Manifestações contra a Dilma, manifestações a favor do PT, enfim, eu acho que tende a continuar, tende a ser maior do que era antes de 2013. Mas acho que também, por outro lado, tende a dar uma certa acalmada. Enfim, vamos ver. E ocorreram aí algumas manifestações, como disse na fala do Temer no programa Fantástico, houve algumas panelaços. Isso tem algum significado? Ou foi feito por um grupo de pessoas que são os opositores? Ou foi feito de forma natural, como era nas outros panelaços? Bom, eu entendo assim que foi natural, assim, eu pelo menos não, antes de ter o panelaço, eu nem não cheguei a saber de ninguém que tenha se articulado para isso. Assim. Então eu acho que foi natural. Eu acho que é bom que tenha, mesmo os que tinha contra a Dilma, é bom que o povo esteja participando, né? É um grande aprendizado político que, enfim, o povo brasileiro viveu tanto tempo na ditadura militar e 30 anos que vive na democracia, no período mais longo democrático, tem uma certa defasagem da cultura política. Então, eu acho que isso tudo é um grande aprendizado. Ir para a rua, participar, panelaço, tudo, até nas redes sociais, que sempre tem debates muito intensos. Eu acho que isso tudo é espontâneo. Se for organizado, também é importante, também é uma coisa que influenciou na postura da Dilma como presidente. Eu acho que também vai influenciar
nas tomadas de decisões do Michel Temer, né? Tipo, o povo está vigilante, assim. Muito bom, muito interessante as observações, e realmente eu acho que o Brasil mudou muito, mas acho que mudou para melhor no aspecto da participação do povo, ou seja, muitas vezes a gente parecia que estava vendo um filme como espectador, hoje já não, hoje o povo está na rua, está sendo protagonista, está formulando a sua opinião, está pressionando o governo por políticas públicas adequadas. Ou seja, o Brasil, como alguns dizem, acordou para que a gente tenha um país de inclusão, um país de distribuição de renda, né, um país tão rico com um povo tão pobre. Tem que dar um basta. Eu acho que nesse aspecto, a partir de 2013, e com certeza absoluta por muitos anos, nós estaremos vigilantes, porque eu me considero povo também, a qualquer ação e que demonstraremos a nossa reação por aquilo que indigna os nossos representados, no caso do sindicato, do movimento sindical. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já já com a nossa querida amiga Carolina. Até já. Meu nome é Elisângela, eu acho muito bom esse evento aqui no sindicato, dar uma oportunidade para as mulheres, né? E um motivo a mais para elas se embelezar, né? Arrumar o cabelo, se maquiar e fazer outros tipos de coisas aqui. Meu nome é Mariana e eu tô achando um evento bacana, que eu acho que vale a pena ter esse tipo, né, de ação. Meu nome é Márcia Andrade, estou achando muito importante, muito legal a mulher, a mãe, tirar um dia para si, já que ela tira os dias sempre para os filhos e para a família. Muito legal, parabéns pela iniciativa. Meu nome é Neuza, estou achando muito bom, maravilhoso. Poderia ter mais vezes esse evento, que nos proporciona, para nós mulheres, a nossa vaidade, que todas as mulheres geralmente são vaidosas, não existe mulher que não tenha um pouco de vaidade. E para nós, a gente está sentindo como se estivesse num spa, um dia de princesa. Meu nome é Marlene Ribeiro de Brito, eu estou amando, viu? O sindicato está de parabéns. Meu nome é Rosenilda, eu estou achando maravilhoso, é muito bom, sabe? Eu gostei muito. Nessa segunda, dia 16, começou o Mãe Fashion 2016. Um evento criado com muito amor, com muito carinho para todas nós mães, trabalhadoras e mulheres que gostamos de nos cuidar e que muitas vezes não tiramos um minuto sequer do dia para ir a um salão, cuidar do cabelo, fazer uma hidratação, um corte, uma escova, fazer uma bela de uma limpeza de pele, uma maquiagem, arrumar sua unha. Então, esse evento é o evento que a Secretaria da Mulher pensa em todas as mães comerciais, aquelas com duplas, com tripla jornada de trabalho, e que a gente acaba pensando em sair da empresa e correndo para casa, porque nós temos casa, nós temos filhos, nós temos família, esquecemos de nós mães que somos mulheres.
Meus amigos, minhas amigas, em Ideia de Debate, retornamos, voltamos do intervalo. Vocês viram aí uma ação tão bacana dos sindicatos comerciais de São Paulo com relação às mulheres. E eu sempre falo, e hoje a nossa entrevistada, por coincidência, é uma mulher, mas eu sempre comento que nós precisamos fazer grandes mudanças no respeito à mulher. Estavam querendo fazer mudanças aí na Previdência para equiparar a aposentadoria da mulher igual do homem, que hoje é 30 para a mulher e 35 por homem. Aí meus argumentos são os seguintes: mas a mulher trabalha mais que o homem, ganha menos que o homem, é assediada, estuprada, morta, e ainda querem... Eu não consigo entender isso. Por isso a UGT e com certeza as outras centrais são contra a mudança nesse quesito. Quando nós tivermos uma política pública de igualdade, oportunidade, e efetivamente a gente possa perceber isso na realidade, a gente pode pensar um pouco por conta da longevidade, da demografia, mas não tem condições não vão mexer no direito da mulher não. Mas Carolina, agora na segunda etapa do nosso programa que você veio abrilhantar e veio enriquecer, vamos falar um pouco do Centro de Memória, que tem hoje como você a principal executiva, que pesquisa, analisa, contar um pouco dos conceitos, dos desafios, algumas histórias para ilustrar para aqueles que estão nos vendo nesse momento a relevância dessa atividade que está sendo desenvolvida, não é? E que tem vários sindicatos, independente das centrais sindicais, participando, e que nós convidamos a todos aqueles que estão nos vendo, se tiverem interesse, primeiro que vai ter o nome, o telefone, o e-mail da Carolina, para terem acesso, por exemplo, a esse livro que já foi mostrado aí para vocês, pelo nosso cinegrafista, com certeza. Vocês já podem depois solicitar um livro maravilhoso, no caso aqui, O Mundo do Trabalho no Cinema. Mas tem outras questões discutidas, debatidas, e que nós vamos ouvir com a Carolina. Novamente, as câmeras são suas. Obrigada. Então, o Centro de Memória Sindical, que é a entidade onde eu trabalho, essencialmente é o arquivo, é um arquivo histórico do movimento sindical. É um arquivo que foi criado em 1980, enfim, e aí a gente, eu estou lá desde 2010. Desde 2010 a gente está fazendo um certo resgate, assim, porque ele viveu uma situação meio que de abandono, digamos assim. Então a gente está fazendo essa retomada desde 2010, mudamos a sede, a gente está lá na Rua do Carmo agora, que é onde é o Sindicato dos Aposentados, e a gente trabalha com várias frentes. A gente trabalha com a organização do arquivo, que é limpeza, higienização, organização, que já é um grande trabalho, assim, um trabalho bem minucioso. A gente trabalha com projetos, que são projetos para os sindicatos, o levantamento da história dos sindicatos, a gente faz entrevistas e levanta, e faz a história mesmo, né? Faz a linha do tempo e tal. E outros projetos, por exemplo, esse livro foi resultado de um projeto que a gente fez com a Força Sindical, né? E a gente trabalha também na área de comunicação, na divulgação, né? Com o site, com as redes sociais. Então é isso, basicamente tudo gira em torno da manutenção do arquivo. E a gente está buscando envolver as pessoas, divulgar bem o centro, enfim. Acho que é em linhas bem gerais. Agora, hoje, não sei qual se tem dificuldade quando a gente vai buscar, quando você, pelo Centro de Memória, buscar informações, os sindicatos abrem ou tem ainda desconfiança, porque às vezes tem tantas dificuldades de você pegar alguns dados, porque é tão importante a gente ter consciência de como foi a história, no caso específico do movimento sindical, para a gente analisar o presente e prever até o futuro, né? Porque houve mudanças importantes e às vezes a gente percebe que infelizmente não são todos que são abertos, mas você tem, por exemplo, histórias importantes. O Sindicato de Osasco é um daqueles que mais valoriza, não é, a história, porque eles tiveram a responsabilidade em 1968, da primeira greve do Brasil, que estava lá o nosso companheiro Ibrahim, não é? Mas todos que seguiram, e hoje o nosso presidente é o Jorginho, sempre valorizaram muito. Conta um pouco como é que é abordar um sindicato para tentar resgatar aquilo que é de importante para os representados, os trabalhadores e trabalhadoras.
Então, em geral, os sindicatos com quem a gente já teve contato gostam muito da ideia, assim, de um modo geral, assim, sempre se entusiasmam, acham que não, é super importante. Em geral, há muita documentação guardada no próprio sindicato, com alguns diretores ou com a imprensa e tal, e também eles acham que é importante, guardaram porque acham importante. Então, acham que é importante ter uma instituição que organize. E, de um modo geral, funciona bem. Mas sempre tem, assim, um sindicalista ou outro, alguns que viveram a época da ditadura e acham que não podem divulgar dados porque são perseguidos. É impressionante, ainda tem. Que coisa, não? Então é a realidade mesmo, tem isso mesmo. O pessoal não quer passar. Tem, mas tudo bem, vai fazer o quê, né? Cada um é cada um. Agora, então você tem feito esse trabalho, que você disse que desde 1980, né, que foi criado, 1980 você comentou? Foi. 1980 e 2010, né? 2010 que você começou a trabalhar. Agora, esse livro que nós já mostramos, esse se trata, vamos dizer, do mundo do trabalho no cinema, um link que tem muitos filmes com relação ao mundo do trabalho, né, o trabalhador e assim por diante. Mas essa memória, você expressa depois em livros, tem alguma, para que seja, vamos dizer, dado publicidade de alguma história, de algum sindicato, existe isso já? Por exemplo, como eu falei da história de Osasco, que eles têm já um livro que está tudo guardado lá. Muito bem. Mas, além de estar guardado e preservado, como você dá visibilidade? Que maneira? Entendi. Então, a gente já fez projetos que resultaram em um livro, por exemplo, no Sindicato dos Telefônicos de São Paulo. A gente fez o livro deles, que é de 75 anos. A gente fez duas exposições também, uma das mulheres, porque tem muita mulher na categoria telefônica, né? E uma do sindicato em si. E tem o livrinho do Sintetel. Então, esse foi um trabalho que deu... E que aí disso eles passam para no mínimo para a categoria saber, né? No mínimo. Isso que é importante, porque às vezes muitos trabalhadores ligados a algum sindicato não sabem o que o sindicato, como foi o caminho que ele para construir a sua sede, a sua representação, as dificuldades, né, que tiveram, tanto do ponto de vista pragmático, administrativo e principalmente do ponto de vista político. Então, mas tem diversas formas. A gente faz entrevistas que divulgam no site, então essa é uma forma das pessoas saberem, entrevistas com os diretores e tal. O livro também já é uma forma um pouco mais assim complexa, mais profunda. Mas também a gente faz bastante linha do tempo dos sindicatos, que é uma coisa muito assim visual, que a pessoa olha e já tem uma noção panorâmica assim da história. E aí você falou que tem alguns filmes até no YouTube. Como é que como o pessoal que está nos vendo pode acessar alguns dos trabalhos que o Centro de Memória produziu? Entre eles já coloquei, mesmo sem constar a Carolina, mas a Carolina é muito generosa, que aqueles que depois nos procurar, ou procurar a própria Carolina Direta, que eu já disse, tem o telefone, já vão ganhar esse livro Mundo do Trabalho no cinema. Hein? Olha, esse aqui vale a pena. Além disso, como as pessoas que estão nos vendo podem acessar, tem um site, e nesse site eles podem verificar a história de alguns sindicatos? Como é que ocorre isso? Não, tem o site. Eu acho que a maneira mais fácil é o site, que é www.memoriasindical.com.br. Tem o telefone do centro também. Não, é bom sempre divulgar o telefone, porque eu sou daqueles que acredito muito no trabalho que está sendo desenvolvido pela Carolina e pelo Jununa, que é um dos maiores entusiastas dessa atividade, porque nós temos que ter memória mesmo. Então o telefone? É 11 3227 4410. Então pode ligar, que a Carolina vai atender vocês. Vão ganhar o livro e vão acessar no site, mas no site, quando acessa, por exemplo, eu tive o prazer de ser um personagem que a Carolina entrevistou. Nós mudamos hoje. O outro dia ela que me entrevistou, hoje eu que estou entrevistando ela. E isso você disse que está no YouTube, não é isso? Então, como é que se acha isso? No site tem um caminho para o YouTube. Tem um link, tem um ícone lá do YouTube que a gente tem duas páginas no YouTube. Uma que é de música e trabalho. Então, isso é interessante o pessoal saber.
E outra que é de entrevistas, que a gente está começando. A primeira que a gente colocou no ar foi a sua. Então, você falou que acho que tem três, já tem três entrevistas. Tem 3. Então, olha, pessoal, vocês já vão lá e com certeza absoluta você vai ser feito entrevista com dirigentes de várias categorias para que o público, de uma forma geral, conheça, né, o que pensa, o sindicalista, o que fez, né, e que vocês possam cobrar cada vez mais. No meu caso, do comércio. Quem é comerciário pode cobrar. São entrevistas grandes, de 1 hora mais ou menos. É. Então, no YouTube e também essa outra questão de músicas e dos próprios filmes também estão lá no site, além de estar no livro, estão no site. A coluna dos filmes está no site, tá sim. Então, pessoal, olha, realmente eu tenho muito prazer em ser um daqueles que divulgo, ajudo a divulgar, melhor dizendo, uma atividade tão relevante, não só para o mundo sindical. A todos aqueles que têm interesse, trabalhadores e trabalhadoras, nem que sejam nem sócios de sindicato, mas que possam perceber um pouco a história de vários sindicatos. Tem sindicatos, aqueles dos têxteis também, um sindicato antigo de luta, né? Nós temos sindicatos que num passado não muito distante tiveram atividades fundamentais para alcançar o nível de liberdade que hoje nós temos. Não foram só os metalúrgicos do ABC, os próprios metalúrgicos de São Paulo, que são históricos, né? Mas tem história de gráficos, que eu sei que são dos ferroviários, né? Dos próprios telefônicos, e agora um pouco dos comerciários, através dessa entrevista que foi feita, está no YouTube. O Comerciários fez 75 anos, né? 75 anos, hein? 75 anos nós fizemos agora, no domingo passado, nós estamos até comemorando. Mas infelizmente o tempo terminou. Eu agradeço demais a vinda da Carolina aqui nos estúdios do Ideias em Debate, para propiciar a todos nós um tema diferente, um assunto importante para todos nós, num mundo caótico, está tudo caindo aí, mas nós temos esperança e acreditamos num mundo melhor. E com certeza absoluta, quem tem memória e quem valoriza a memória sempre prevê um futuro que seja muito melhor. Essa com certeza deve ser uma das atividades importantes da Carolina. E agradeço a você, que está sempre de forma fiel assistindo nossos programas, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, acessando o site www.comercialio.org.br e ligando para nós no 2121 5972. Mas, meus amigos, até o próximo programa.